Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 32, analisando o capítulo 11, chamado Amigos Novos. Nesse capítulo, André Luiz está descrevendo as pessoas, os trabalhadores que eles estão visitando para realizar o resgate, o apoio necessário para o desligamento deles do mundo físico, pelo processo da desencarnação. A morte, portanto, do corpo material, decorrendo aí a consequência natural da libertação do espírito. Esses trabalhadores atuam na Terra em grupos religiosos e, no último estudo, nós acompanhamos a visita de 3 deles, sendo uma dessas pessoas uma evangélica que também possuía o apoio do mundo espiritual, independente da crença, do rótulo. O último, que estávamos a acompanhar a visita de André Luiz e seu grupo, era um indivíduo que estava no hospital. André Luiz então descreve que várias situações se passavam ao entorno deles durante a trajetória por dentro do hospital até que chegassem a uma enfermaria em que situava-se esse companheiro. Paramos então na informação de André Luiz de que na cabeceira da cama acompanhava uma entidade iluminada, um amigo espiritual daquele senhor, que protegia ele e dava o amparo necessário naquele momento de desenlace. Vemos aí que André Luiz começava a dispersar sua atenção por conta das indagações mentais, da sua postura mental, e Jerônimo, que é o coordenador dos trabalhos, chamou a atenção de André Luiz, dizendo: não dispersem a atenção, não se distraiam, procurando perquirir as origens das dores daquelas pessoas que estavam ali no hospital, buscando informações dos inúmeros dramas que se passavam com os doentes, porque o objetivo deles ali era justamente de dar apoio a um trabalhador da terra que atuava em ligação com os mentores de nosso lar. A missão deles, portanto, não permitia essas divagações. André Luiz então informa que chegaram perante um cavalheiro maduro, o rosto enrugado, cabelos brancos, e acompanhado de, nas palavras de André Luiz, um excelente companheiro espiritual. Nós refletimos ontem, no final do estudo, sobre mais um dos benefícios de se fazer o bem, de se dedicar à caridade e possuir, por consequência, a companhia de bons espíritos. Uma dessas qualidades, um desses benefícios, é justamente ter essa companhia nos momentos de doença, de dor, de desafio, em que eles nos inspiram, nos dão ânimo, nos aconselham, nos indicam o bom caminho. André Luiz revela então que aquele trabalhador, objeto de auxílio do grupo socorrista, estava acompanhado de uma entidade de excelente vibração. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Então André Luiz já informa o nome dele, Bonifácio, na condição de ajudante, de auxiliar. Em seguida, nos indicou o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante. Então, o encarnado se chama Cavalcante e o espírito que o acompanha se chama Bonifácio. Jerônimo começa a contar a história de Cavalcante, o irmão encarnado. É virtuoso católico romano,
espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Notem que do grupo de trabalhadores que seriam auxiliados pela espiritualidade, houve uma preocupação de inserir pessoas de vários credos, de várias religiões. Então nós tivemos a irmã Albina, evangélica, e agora o Cavalcante, católico, além do médium e do magnetizador espíritas que nós vimos no último estudo e no anterior também. São pessoas que trabalham para o Cristo em diversas religiões. Cavalcante, portanto, era católico, dedicado ao bem, praticante da caridade. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. É como eu sempre digo, não importa o rótulo, não importa a religião, importa a sua conduta, a sua moralidade, a sua ética, para determinar o seu futuro feliz, confortável, equilibrado no plano espiritual. O Cavalcante era católico, oriundo da colônia Nosso Lar. Essa lição é para nos mostrar e evitar que tenhamos um engano muito comum de que todos que estão em nosso lar são espíritas. Por algum equívoco, as pessoas podem pensar dessa forma, mas não. Tem espíritos de todos os credos, porque no mundo espiritual se analisa apenas a intenção do indivíduo, os seus dotes morais, a sua bagagem de ações e escolhas no bem, não importando a sua religião. Cavalcante, portanto, há mais de 60 anos, havia reencarnado, oriundo de nosso lar. E, por isso, tinha muitas amizades. Já falamos aqui que todo aquele que trabalha no bem acaba conquistando a simpatia de muitos espíritos, acaba fazendo muitas amizades. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela, em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Então notem que Jerônimo dá uma informação importante sobre Cavalcante. Ele estava ali, no hospital público, sem apoio material, sem apoio sentimental da família, porque ele havia decidido abdicar das riquezas materiais. Fez, portanto, um voto de pobreza e por isso foi abandonado por seus familiares. Estava sozinho no mundo físico, mas não no mundo espiritual. Fim do ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio informando. A entidade, então, que acompanhava Cavalcante, falou. A intervenção no duodeno foi marcada para amanhã. Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou. Assisti-lo-emos no instante oportuno. Então vejam que Cavalcante receberia ajuda espiritual também no momento da intervenção cirúrgica, na intervenção médica a ser feita no duodeno, no dia seguinte. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz aplicações magnéticas. Nós sabemos que André Luiz atua com o magnetismo também por conhecer a medicina humana e estudar no plano espiritual essas atividades magnéticas. Então ele aplicou passes a pedido de Jerônimo, detendo-se em particular sobre o aparelho digestivo, da glândula parótida ao reto, observando além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Aqui duas reflexões. A primeira, em que mais uma vez percebemos as vantagens que possuem os trabalhadores do Cristo, porque recebem assistência médica no plano espiritual.
André Luiz foi médico na Terra e continuou estudando técnicas relacionadas à saúde no plano espiritual. Por isso aplicava passes magnéticos nos órgãos fragilizados que estavam portando doenças, enfermidades, limitações. Então, o conhecimento médico de André Luiz, somado às suas experiências no além, desenvolvendo as técnicas voltadas para a energia, fazia com que o Cavalcante recebesse um auxílio médico que ia além da medicina terrena, porque atingia o perispírito, a causa do mal. E o segundo apontamento que nós podemos fazer nessa parte é que a visão de André Luiz lhe permitia identificar a causa do problema. Veja que André Luiz, sem analisar qualquer exame médico, sem realizar um raio-x ou um exame mais específico para o sistema digestivo, ele identificou apenas com o olhar, porque o seu olhar funcionava como uma espécie de raio-x, conseguindo enxergar o órgão, o seu funcionamento, e que ele estava inflamado, quase a romper-se. Isso tudo é a visão espiritual de André Luiz. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. O doente, portanto, não percebia a ação dos espíritos. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Vejam que interessante. Não importa o rótulo para o mundo espiritual, ou seja, não importa a religião. Se católico, se protestante, se hindu, se espírita. No entanto, o espírita, como estuda o mundo espiritual, muitas vezes consegue perceber a ação dos espíritos, enquanto que Cavalcante, nesse exemplo dado, não possuía educação religiosa para perceber a ação dos espíritos. Cavalcante era bom, possuía qualidades morais, possuía assistência dos bons espíritos, mas não tinha educação religiosa suficiente para compreender e perceber a ação dos espíritos. Não era médium, portanto. E, além disso, não acreditava, porque não foi educado assim, na interferência dos espíritos em nossas vidas. Interessante esse ponto, porque não importa a religião, importa ser bom. No entanto, é interessante estudar o mundo dos espíritos para ficar por dentro, para se inteirar das possibilidades que esses irmãos podem nos trazer através desse intercâmbio, dessa ação colaborativa. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Então vejam, eles tinham observado o caso do pai que se despedia dos seus filhos pequenos, da irmã Albina, que estava em casa, vigiada por suas filhas e por uma entidade nobre que iria pedir mais tempo para ela ficar na terra. E o primeiro caso de todos, que eu não estou me recordando agora, mas nenhum deles, para André Luiz, era mais triste do que o caso acompanhado nesse momento, que é do Cavalcante. Então, o caso do Cavalcante, para André Luiz, era o mais triste, apesar de nós termos visto que ele acompanhou alguém com tuberculose, né? O primeiro caso, se eu não me engano, era um problema no pulmão, né? E o caso daquele pai que conversava com os filhos era o caso da tuberculose. Então são casos tristes também, mas do Cavalcante era pior. Por quê? Abandonado pela família, né?
Ele era o único que estava no hospital público, sem ninguém no plano físico acompanhando a sua doença. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Então, não só o abandono dos familiares e amigos, mas o local em que ele estava, hospital público, perturbava a sua condição e ele próprio apresentava uma condição mental que não ajudava a equipe de André Luiz a realizar as operações de auxílio. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente Jerônimo, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Então, Bonifácio revela um dos motivos de perturbação de Cavalcante. Os seus familiares desencarnados estavam perturbando ele, dificultando a ação do Bonifácio de mantê-lo tranquilo. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. Olha só, mesmo que ele fosse bom, mesmo que ele tivesse qualidades morais que lhe proporcionasse uma amizade do mundo espiritual, a vigilância não era suficiente para afastar por completo os familiares que perturbavam o Cavalcante. Vejam como o mundo espiritual tem uma gama de fatores que o deixam complexo, né? Não é simples, como muitas vezes podemos nos enganar. Mesmo que Cavalcante tivesse assessoria de bons espíritos, em alguns momentos os desencarnados perturbadores conseguiam alcançá-lo. Por isso, a vigilância precisa ser constante. As nossas atitudes precisam manter uma elevação mental e moral, porque a partir do momento que Cavalcante baixava a guarda, ele sintonizava com esses parentes. Isso lhe causava perturbação. O pobrezinho, disse o Bonifácio, não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Então, mais um fator. Além da perturbação dos desencarnados, seus parentes, ele também não tinha se preparado para essa viagem. Falamos aqui nos últimos estudos da importância de se preparar para o fenômeno da morte. Não é desejar a morte, não é criar um sentimento mórbido de adoração à morte, nada disso. É simplesmente se preparar, como nos preparamos sempre que vamos fazer uma viagem, especialmente uma viagem internacional. Saber o país que estamos indo, a sua cultura, a sua língua, o hotel em que vamos ficar, que locais vamos visitar. O planejamento é essencial para qualquer viagem. A morte se trata de uma viagem. E muitos não se preparam, têm medo da morte. É importante, por meio do Espiritismo, compreender o fenômeno, nos preparar para a transição do plano físico para o plano espiritual e a maneira que seremos recebidos lá. Cavalcante, certamente por sua criação na Igreja Católica, não havia se preparado. Certamente trazia angústia, ansiedade, preocupações, e isso tudo perturba no momento da morte. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso, em excessiva ligação com aqueles que ama. Olha que triste, realmente é o caso mais triste, porque ele foi abandonado, mas ele continuava ligado aos seus familiares. Eu que visito, pessoas também hospitalizadas, vejo muito essa situação. E é de fato muito triste.
Os parentes abandonam, não visitam mais, pouquíssimos visitam e a maioria não quer mais saber mesmo, abandona. E os pobrezinhos ficam pensando nos familiares, chamam por eles, perguntam por eles, o que realmente traz uma dor no nosso coração, né, que está ali visitando. Então André Luiz sentia exatamente isso, vendo o Cavalcante abandonado, pensando nos seus familiares. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços, que é aquilo que eu falei da sintonia. Ele, sintonizando com esses parentes que o abandonaram, dificultava a ação dos espíritos. Por quê? Mantém ele preso à terra, preso aos interesses da carne e, principalmente, pelos sentimentos que gera quando ele lembra do abandono, pela saudade que ele sente. Esses sentimentos perturbam a alma do moribundo, daquele que está prestes a desencarnar. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Então, Jerônimo começa a desenvolver as explicações do porquê a falta de preparo para a desencarnação gera perturbações. As instituições religiosas têm uma deficiência na educação da fé, porque não prepara os indivíduos para esse fenômeno. Especialmente na circunstância da morte, a educação religiosa na Terra tem uma grande deficiência, originando, por consequência, desequilíbrios. Quantas pessoas têm medo da morte? A grande maioria. Quantos, no leito de morte, começam a chamar os parentes, chamar os amigos e inimigos para buscar o perdão, desesperados porque têm medo de morrerem, tendo ainda as pendências. E aí ficam presos ao corpo, presos à matéria, presos à casa em que viviam, vagam pelo hospital em que morrem, porque não conhecem o lado espiritual. Acham que ainda estão vivos na carne e estão vivos no espírito. Ficam confusos, não entendem porque as pessoas encarnadas não respondem a eles. Ficam chateados, nervosos, porque se sentem desrespeitados. Fazem uma pergunta para alguém e a pessoa ignora. Não é que ela ignora, ela não está vendo, ela não está escutando, porque ela está encarnada. Muitos espíritos estão nessa situação. Não percebem a morte, acham que estão num hospital internados, doentes, e não compreendem a morte. Não se prepararam. Então, os desequilíbrios da alma que não se preparou para a morte dificulta a ação dos bons espíritos. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo. Olha só, mesmo que ele estivesse perturbado, mesmo que ele estivesse mantendo no coração sentimentos impróprios, ruins para o momento, eles estariam ali, apostos. Por quê? Retribuindo a sua conduta na terra. Ele era um trabalhador. Ah, mas ele era católico. E daí? Ah, mas ela, a dona... a outra senhora, né? Albina. A senhora Albina, a dona Albina era evangélica. Não tem problema. Pessoas boas, trabalhadoras do bem, teriam o auxílio da espiritualidade, ainda que estivessem perturbadas, como estava o Cavalcante. Retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Favores recebidos por ele. E alguns podem se perguntar, como assim o espírito foi ajudado por um encarnado? De inúmeras maneiras.
Sempre falo aqui, né? Nós não podemos ter a ilusão de que os espíritos, quando desencarnam, se tornam santos, anjos, mudam de intenção. Não, nós continuamos com as mesmas intenções, ideias, objetivos. Então, um encarnado pode sim ajudar o desencarnado com uma palavra, com uma orientação, ainda que de forma inconsciente, ajudando um parente que ficou aqui na Terra. O espírito fica grato. Cavalcante então recebia essa gratidão dos espíritos por suas ações caridosas. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Por quê? André Luiz e os demais se comprometeram a ajudar o Cavalcante. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Então eles deixaram o hospital e chegaram num orfanato. Defrontava-nos de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Eles estavam visitando, portanto, uma creche, um orfanato espírita. E havia ali uma grande quantidade de trabalhadores desencarnados. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o, jubiloso. André Luiz reconheceu o idoso que veio conversar com eles. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Que bonito, imagine encontrar Bezerra de Menezes no plano espiritual. André Luiz visitava uma instituição do Dr. Bezerra e o próprio foi até eles para recebê-los. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Então vamos ver. André Luiz e seu grupo deixaram Cavalcante no hospital e foram visitar um outro trabalhador, uma trabalhadora, a dona Adelaide, numa casa de caridade para crianças, num orfanato espírita. Recebidos por Bezerra de Menezes, ele nos demonstra por que a dona Adelaide realizaria o desligamento do corpo físico completamente equilibrada. E isso a gente precisa aprender porque serve de lição e de paradigma para nós, para que a gente siga a conduta da dona Adelaide para poder desencarnar do mesmo jeito, amparada por Dr. Bezerra, amparada por espíritos de luz. Vamos ver por que a dona Adelaide não teria qualquer problema para desencarnar. Primeiro motivo, ministério mediúnico. Ela exerceu a mediunidade para ajudar os outros. Segundo ponto, serviço incessante em benefício dos doentes. Então, médium, enfermeira. Terceiro ponto, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz. Então, médium, enfermeira, mãe adotiva de várias crianças, além de profundos desgostos e duras pedradas, sofrimento, expiação que ela passou de forma resignada, sendo um abençoado ônus das missões do bem. Esses 4 motivos permitiam que Dona Adelaide desencarnasse tranquila, em paz.
preparando a sua alma para esta hora. Então a gente se prepara para o fenômeno da morte estudando, como estamos fazendo aqui, mas acima do estudo, a ação no bem. Vejam como Dona Adelaide foi boa. Médium, enfermeira, mãe adotiva, sofreu com resignação as pedradas da vida. É a chamada completista, que a gente já viu esse conceito em outra obra de André Luiz, e nós podemos afirmar que Dona Adelaide é uma completista. Cumpriu com toda a sua programação espiritual, retornando para nosso lar como uma das poucas que podem ser chamadas de completistas. Nós vimos na obra anterior a essa, os mensageiros, né, ou missionários da luz, que os completistas são raros. A maioria não cumpre tudo, né? Muitos cumprem metade, cumprem parcialmente o planejamento reencarnatório, mas completista é quem cumpriu todo o planejamento, de ponta a ponta. A Dona Adelaide certamente foi uma completista, preparada, portanto, para o desencarne. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, disse André Luiz, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária, não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando-a. Olha que lindo! Não tinha ninguém encarnado com ela, mas dois espíritos femininos faziam carinho nela, enquanto ela se preparava para desencarnar. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra, contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Poxa, imagina Dr. Bezerra de Menezes te chamar de discípulo de Jesus. Bezerra de Menezes chamou Adelaide de verdadeira, né? Discípula fiel do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Que Dona Adelaide sirva de exemplo para todos nós. Quem é Dona Adelaide? Dona Adelaide está na Bíblia, está no Evangelho, como um espírito que assina as mensagens, como um profeta que reencarnou ao tempo do Cristo? Não. Nós não sabemos, né, as encarnações passadas dela. Porém, é uma anônima que desencarna coroada de intensa luz, com a moralidade muito elevada, a ponto de ser chamada por Bezerra de discípula leal do Cristo. Que possamos então perseverar até o fim como Dona Adelaide. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. Imagina que belezinha não deve ser essa senhorinha, né? A gente às vezes encontra umas senhoras que são um amor de pessoa. Dona... qual é o nome dela? Dona Adelaide, perdão. Devia ser uma dessas senhoras, né? Ela ficou olhando para as flores que estavam enfeitando o seu quarto e começou a orar. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Então ela era médium,
mas ela só estava enxergando o Dr. Bezerra, porque ela tinha uma ligação muito forte com ele. Ele saudou-a, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse Dona Adelaide, a médium, em tom comovedor. E estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, então ela conversou com o Dr. Bezerra, né, aceitando a sua desencarnação, mas ela tinha um apontamento a fazer. Não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz. E logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Então, Dona Adelaide traz uma dor oculta, né? Ela aceita a vontade de Deus, ela foi uma servidora fiel, ela estava conversando com o Dr. Bezerra, mas, 3 pontinhos, começou a chorar. Vamos entender qual o drama de Dona Adelaide. Bezerra acomodou-se junto dela com intimidade paternal, afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei. Claro que ele já sabe, né? Dr. Bezerra é muito elevado. Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada. E Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Aqui é importante um comentário. Vejam que a preocupação de Dona Adelaide é uma preocupação compreensível. Ela tinha consciência da sua morte, estava pronta, mas já estava com saudade das crianças. Ela passou a vida cuidando dessas crianças. Ela já estava com saudade dos seus parentes. Então ela chorou. E qual o conselho de Dr. Bezerra? Muito importante essa lição para todos nós, porque por mais que Dona Adelaide fosse considerada uma discípula fiel do Cristo, ela tinha que exercer a lição da humildade no momento de sua morte. Dr. Bezerra estava orientando ela, entregue o fardo para outras mãos. Também é uma forma de renúncia, aceitar que vai morrer e que o trabalho que você sempre fez vai ser tocado por outras pessoas. Isso também é humildade, isso também é renúncia, resignação à vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. Porque se no momento da morte a pessoa se revolta, ou se não chega ao ponto da revolta, porém questiona a sabedoria divina, não deixa de ser uma espécie de rebeldia. Porque está questionando o momento da morte, está se considerando indispensável. Ah, mas se eu morrer, as crianças vão ficar abandonadas. Se eu morrer, o trabalho vai acabar. Quem disse? Ninguém é insubstituível. Deus não tem só as nossas mãos. Pensar diferente não deixa de ser ego, orgulho, achar que nós somos únicos e que sem nós o trabalho vai morrer. Então, não deixa de ser uma lição também para a Dona Adelaide, nesse momento final.
Não estamos aqui de forma alguma condenando o pensamento dela, que é um pensamento completamente natural. Ficar preocupado com a continuidade dos trabalhos, com saudade das crianças. É natural. Tanto que o Dr. Bezerra não está puxando a orelha dela, não está chamando a atenção. Ele só está aconselhando ela a deixar nas mãos do pai aquele trabalho tão bonito que ela exerceu por tanto tempo. Vejam que todas as interjeições, todos os verbos que o Dr. Bezerra utiliza estão no imperativo. Descanse, confie, deponha o fardo, esvazie o cálice. Ele está aconselhando ela para ela não ficar presa. Pode parecer muito forte a expressão presa, né? Porque ela é um espírito muito iluminado. Mas para ela não ter obstáculos no momento do desligamento. Para a mente dela não ficar perturbada com essa preocupação. Tanto que ele usa a expressão amarguras e preocupações para que ela entregasse. Não deixa de ser uma lição. Ele ainda diz: converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes atendendo à ordem divina. Conseguem ver como essa atitude é uma atitude que questiona uma ordem dada por Deus? Dr. Bezerra está orientando ela. Atenda à ordem divina. Deus está te chamando. Deus está dando uma ordem. Atenda essa ordem. Converta saudades em esperanças. Vai sentir saudade. Lógico que vai. Quando a gente viaja para um outro país, a gente sente saudade dos nossos compatriotas, da nossa família. É natural sentir saudade. Mas que essa saudade não seja um sentimento de revolta, um sentimento de não aceitação da vontade divina. A saudade precisa ser convertida em esperança, para que ela pudesse desatar esses elos mais fortes e atender à vontade divina, que chamava ela para o mundo espiritual. É uma lição importante, porque a dona Adelaide é bem elevada, chamada de discípula pelo próprio Dr. Bezerra, mas precisava dar o último testemunho no momento da sua morte, aceitar a vontade de Deus e não se considerar insubstituível, única, naquele trabalho que ela estava deixando para outras mãos. É um exercício que todos nós precisaremos fazer. Por isso a importância de estudar. Por isso a importância de fazer essas reflexões aqui. Porque todos nós, sem exceção, todos nós, faremos esse exercício. Seremos obrigados a fazer esse exercício. Todos vamos deixar trabalhos a realizar, atividades que faremos a vida inteira, pessoas que ficarão, nossos filhos ou netos ou bisnetos, a depender da idade, né, que a gente vai partir, mas todos faremos esse exercício. Não manter a mente presa aos parentes, às atividades, aos trabalhos que deixarmos na terra. Temos que já compreender essa necessidade desde agora, um exercício de atender ao chamado do Pai e confiar que as pessoas e os trabalhos que deixamos estarão em outras mãos, serão tocados por outras pessoas. Adelaide pousou no benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá
condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Olha só como a dona Adelaide vai chegar iluminada no plano espiritual. Dr. Bezerra já está adiantando que ela será feliz, aliás, que ela é feliz. Enquanto Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, Dr. Bezerra já enxergava na dona Adelaide a felicidade real, que é o serviço no bem, que é colher os frutos da semeadura que ela havia proporcionado na terra. Ele já adiantava: você é feliz. Chegará aqui desse lado condecorada, ou seja, com homenagens, prêmios de cicatrizes, pelo tempo que ela resistiu ao mal, que ela enfrentou os desgostos da vida, as perseguições. Sempre fiel, como uma fortaleza de fé viva. Realmente, quem consegue vai iluminado mesmo, porque não é fácil manter a fé viva na terra. Desânimo, ataques das trevas, mal-estar, doenças, tudo isso faz parte da trajetória do cristão. Ele é perseguido, perde o emprego, as pessoas falam mal dele, muita intriga, muita calúnia cercam os cristãos. Quem consegue manter a fé viva realmente chega lá condecorado, porque não é fácil. Se não é um parente difícil, é um colega de trabalho, é um colega de casa espírita ou de outra religião, mas sempre tem essas dificuldades porque estamos num planeta assim, nesse estágio evolutivo, de muita perseguição e, principalmente, de revolta daqueles que já sabem que serão expurgados e querem levar o máximo de pessoas que eles conseguirem, junto com eles, junto deles. E também pela inveja que sentem quando veem alguém que consegue ser cristão, porque eles não conseguem ainda. Então é natural o cristão ser perseguido. Ele prossegue: ensinou aos que lhe cercaram o caminho, ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Então vejam, Dona Adelaide ensinou aos seus parentes, esposo, filhos, colegas, todos que cercavam o caminho dela, ela ensinou as lições do bem e da verdade. Entregue parentes e afeições a Jesus. Olha só, mais verbos no imperativo. Entregue. Medite agora na humanidade como família. Olha que lição de Bezerra para ela. Dona Adelaide estava pensando na filha, no neto, no sobrinho. Doutor Bezerra falou: entrega os seus parentes a Jesus. E medite agora na humanidade. Por quê? Esse exercício de amor que Dona Adelaide exercitou durante a vida, ela vai ampliar. Ela exercitou na família, ela exercitou ao redor dela, e agora em espírito ela vai ampliar para a humanidade inteira. Então, Bezerra pedia a ela que ampliasse esse sentimento de amor que ela teve aos órfãos, aos familiares, ampliando para a humanidade, nossa abençoada e grande família. Olha que lição de Bezerra. E todos nós, repito, teremos que exercitar o desprendimento, ampliar a nossa noção de família, nosso conceito de família. Não é só os consanguíneos, nem os afetos. Família é a humanidade inteira. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo. Então não só as pessoas, não só os parentes ela tinha que entregar a Jesus,
os serviços também. Os serviços estavam confiados a ela por algum tempo. Aí a pessoa vai dizer, nossa, mas a minha vida inteira eu me dediquei a esse serviço. A sua vida inteira é algum tempo. O que é, né? O que são 80 anos quando comparado à eternidade? É um tempo mínimo. Não é desprezando esse tempo. É um tempo essencial, importante se você se dedicou a alguém. Vale muito esse tempo. Mas é um tempo finito. Os serviços que ela havia se dedicado por algum tempo, ela também tinha que entregar a Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. É o mesmo raciocínio quando a gente fala de justiça. Quando a gente fala de vingança. Por que os obsessores perseguem? Porque eles se acham no direito de perseguir. Eles acham que têm o direito de aplicar justiça, mas não têm. Se enganam. Todo justiceiro, na verdade, tinha que ter entregue o seu caso ao Cristo. Em última instância, a Deus, deixando que a lei divina aplique a justiça, não as nossas próprias mãos. Se aqui na Terra nós não podemos exercer a justiça com as próprias mãos, existe um órgão para isso, um órgão que combate o crime, um órgão que julga e um órgão que aplica a pena, sempre vinculado ao Estado. Então, se aqui na Terra nós não podemos, imagine as leis divinas. Aí mesmo que não temos qualquer legitimidade para aplicar a justiça. Eu sempre falo e repito, ninguém foi nomeado por Deus no concurso público, numa portaria, no diário oficial, como juiz, como carrasco, como oficial de justiça, como aplicador da lei. Ninguém. A lei se aplica automaticamente nas consciências dos indivíduos. Então ninguém pode exercer a justiça com as próprias mãos. É esse mesmo raciocínio que o Dr. Bezerra está orientando a dona Adelaide. Entregue ao Cristo. O Cristo que vai julgar quais alterações ele vai fazer no trabalho, qual rumo o trabalho vai tomar. Não se preocupe com isso. E é natural a gente ficar preocupado. Eu vou morrer, mas como vai ficar meu trabalho? Meu trabalho. Olha o erro. Meu trabalho. O trabalho não é nosso. O trabalho é do Cristo. O Divaldo fala muito isso. Né? O Divaldo está aí, acho que para 97 anos. Ele sabe que ele está desencarnando. Ele tem um trabalho belíssimo em Salvador. Enorme. É praticamente, eu sempre falo isso, uma colônia espiritual na Terra. A Mansão do Caminho e a atividade caritativa, né, assistencial do Divaldo é uma colônia espiritual instalada no bairro de baixa renda de Salvador, que é o Pau da Lima, o nome do bairro. Então o trabalho é grandioso. E ele sabe, com certeza ele sabe, que o trabalho não é dele. Apesar de ele estar à frente, apesar da sua mediunidade ser essencial para o sucesso do trabalho na Mansão